Que Deus abençoe a igreja nessa noite. Que Deus fale a cada um de nós. Agradeço esse privilégio de estar aqui e trazer a palavra de Deus aos corações dos irmãos, da igreja. Deus certamente vai assim abençoar a cada um, certamente. Eu aumento a letra aqui do texto para enxergar melhor, né? Então vamos meditar no livro de Efésios, capítulo 2, de 11 até o 22. Os irmãos podem ir abrindo aí, Efésios, capítulo 2, de 11 a 22. Vamos ler a palavra? Efésios 2, de 11 a 22. Prestem bastante atenção naquilo que Deus tem para o nosso coração. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós todos que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que Deus abençoe. Oremos. Ó Pai querido e amado, mais uma vez estamos diante do Senhor, Pai, e carecemos e precisamos tanto da sua atuação, do seu Santo Espírito conduzindo essa palavra. Abençoe e fala a cada um de nós, Senhor. Abençoe a tua igreja. Abençoe todos aqueles que não estão aqui conosco nessa noite, talvez estão em casa nos assistindo. Abençoe eles lá nos seus lares também. Abençoe aqueles que estão em viagem. Senhor Pai, com o nosso pastor também em viagem. Abençoe totalmente a sua igreja. E abençoe a sua palavra nessa hora, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Sabe, Deus quer fazer um só povo. Mesmo que aqui na terra a gente comece a pensar e a imaginar essa possibilidade, sabemos que será muito difícil isso acontecer aqui. Temos um só povo unido, mas diante do Senhor um dia, certamente quando a Igreja Universal se encontrar lá no céu, nós nos tornaremos um só povo. E olha que privilégio que Jesus faz. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus paga pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Jesus faz daqueles que creem nele, daqueles que confiam nele, um só povo. Um só povo. Quando a gente lembra de Israel, e a gente lembra de Abraão, escolhido por Deus, e Deus começa ali a separar uma família que apenas iria representar Deus. Não era somente para ter privilégios, exclusividade somente para eles. Tanto que ele fala: Abraão, você vai abençoar todas as famílias da terra. Todas.
sem exceção: Abraão, você vai abençoar todos os povos, todas as nações, sem separação. É isso que Deus deseja, porque Deus amou o mundo, e amou o mundo, amou todas as nações. Não amou somente Israel. Claro que Ele tem um carinho muito grande por Israel, claro que Ele teve planos específicos. É evidente que Deus tinha algo para comunicar através de Israel, e assim o fez. Durante toda a história de Israel, Ele vai conduzindo de maneira tal que chega a Jesus Cristo, e Maria, uma mulher judia, ali vai nascer Jesus. Tem toda a descendência que a gente vê lá em Mateus, a gente vê em Lucas, o quanto Deus vem seguindo de Abraão até Jesus. Então Deus queria abençoar a humanidade através de Jesus Cristo, através desse povo específico de Israel. Mas um só povo é o que Ele pretende, é o que Ele quer. Um só povo, sem separação. Deus quer fazer isso de forma grandiosa, de forma bem específica. É claro que é isso que eu estou dizendo: todos aqueles que se converterem a Jesus, em todas as nações, todos aqueles que se tornarem igreja de Cristo, povo de Deus, povo escolhido por Deus, serão certamente um só povo lá no final, com o Senhor lá nos céus. É isso que Deus espera de cada um de nós, essa crença, essa certeza, essa alegria, essa coisa extraordinária de se tornar um só povo. Porque a gente percebe que, infelizmente, quem separa, quem coloca de lado é o ser humano. Israel fez isso em toda a sua vida. Entender errado o que é o Evangelho, o que é Jesus Cristo. Entender errado que eles eram apenas para ser instrumentos na mão de Deus. E que o privilégio não era somente para eles, mas também para os gentios. Tanto que o apóstolo Paulo se torna apóstolo para os gentios, para alcançar. Quem são os gentios? São aqueles que são povos de outras nações, são aqueles que não são de Israel, e são denominados os gentios. Todos aqueles que são de outras nações são gentios. O Evangelho era para chegar a eles, até a questão do Espírito Santo. A gente percebe lá em Atos dos Apóstolos algumas manifestações específicas para mostrar que Deus também derramaria o Espírito Santo sobre os gentios, para que Israel pudesse crer e acreditar que também o Evangelho é para todos, e não somente para eles, um só povo. E esse texto de Efésios é um texto extraordinário, é um texto que vai fazer de nós um povo único. Jesus, aliás, lá em João 17, uma coisa que Ele pediu muito ao Pai, uma oração bem específica, onde Ele pede para que a gente seja um, faça deles um só povo, unidade. Mostre o seu amor no meio deles, vai cuidando deles, de forma específica, de forma extraordinária. Então vem a palavra de Deus aqui nos mostrar algo extraordinário que Jesus fez. Jesus Cristo, que é a única esperança para fazer da humanidade um só povo. Jesus Cristo é a única esperança para fazer da humanidade um só povo. A gente fica até imaginando, que bom se fosse um só povo. Que bom se não tivéssemos brigas nesse mundo, não tivesse guerras. Não tivesse guerras. Porque onde come um, come dois. Onde come dois, come três. Mas pelo egoísmo humano a gente se separa e a gente não quer aceitar esse tipo de coisa. Como que era sem Jesus? No primeiro ponto que eu lembro aí, como é que era sem Jesus? Os versículos 11 e 12 diz assim para nós: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Como que era antes? Olha que situação que eram os gentios antes de Cristo.
passavam por essa situação horrível. Vocês são incircuncisos, vocês não passaram pela circuncisão que são dos judeus, específico dos judeus, um pacto que Deus fez lá com Abraão, né? Todos os homens teriam que passar por um momento lá diferente, e Deus tinha um pacto com Israel dessa maneira. E aí eles começam a jogar isso na cara dos outros povos. Vocês são incircuncisos, vocês não têm privilégios, vocês não são de Deus. E assim tratavam os que eram de fora, os gentios, os outros povos. Coisa que foi feita por mãos humanas, na verdade. Deus fez um pacto com Abraão, e por mãos humanas eles fizeram a circuncisão. E por mãos humanas. E se achavam os melhores por isso. E se acham até hoje os melhores por isso. Israel precisa abrir a mente nesse sentido. Nós temos que amar Israel, sim, aquele povo. Mas eles precisam abrir mais do que nunca a mente com o Evangelho, que Jesus Cristo é para todos. Que Deus é para todos. Deus não faz essa separação que o ser humano faz. De maneira nenhuma, como que era antes, separados da comunidade de Israel. Israel sempre separou e encostou os outros lá nos seus cantinhos. Lembra o que eles faziam com os samaritanos? Eles não tinham negócio com os samaritanos. Não tinha conversa com os samaritanos. E olha que os samaritanos eram um povo que era uma mistura de judeus com outros povos. Mesmo assim, eles tratavam os samaritanos de forma bem longe, distante. Olha, vocês misturaram a raça, então vocês não têm valor para nós. Não aceitavam os samaritanos, quanto mais gente de outros povos. Os extremistas hoje judeus ainda continuam assim, dessa maneira hoje. Casam só com judeus, se misturam só com judeus e não querem misturar com outras pessoas. Então os gentios eram que separados da comunidade de Israel. Quando estavam lá no país de Israel, eram separados, deixados de lado. Não conviviam bem com os estrangeiros. E olha que isso foi ensinado lá no Velho Testamento. Respeite os estrangeiros, acolhe eles, deixa alguns frutos para eles. Deixam de ser ignorantes. Recebe os estrangeiros. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa também. Eram estrangeiros até na relação à promessa. Porque na lei a promessa ainda está somente com os judeus. Mas com Cristo a graça alcança todos. Com a graça de Jesus, as promessas são também para os gentios. As promessas são para nós, povo brasileiro. As promessas são para nós também. Nós hoje somos o povo eleito de Deus, povo escolhido por Deus. A igreja do Senhor é que é esse povo. Viviam sem esperança, porque sem Cristo como que há esperança? Sem Jesus não há esperança. Sem Cristo não dá, como diz uma música, né? Sem Jesus não dá para viver. Sem Cristo não há esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é o meio de voltarmos a Deus. Existe só um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Deus eterno, e mais ninguém. Nesses dias tem gente procurando outros intermediários. Vão fazer sacrifícios, vão marchar para lá, vão andar não sei quantos quilômetros. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e os homens. E que Jesus Cristo não precisa de auxiliares. E que Jesus Cristo fez o que deveria ser feito. Morreu em uma cruz por nós, ligando o homem a Deus. Sem Deus no mundo, porque Jesus ainda nem tinha vindo. E os estrangeiros sofriam bastante com essa situação. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, sem Cristo que poderia abençoar. Mas quando Deus vem a essa terra, Ele abençoa toda a humanidade. Quando Jesus vem, Ele vem para abençoar a todos, sem exceção. Por isso, o povo brasileiro querido, que na verdade
sempre recebeu estrangeiros. O Brasil foi um país que sempre recebeu estrangeiros. Aliás, a sua base lá, a sua fundação começou com vários povos. Há uma mistura de povos no Brasil. Há uma mistura de povos, portugueses, franceses, que mais? Africanos. Há uma mistura de povos, japoneses. Hoje mesmo eu brincava que lá em Suzano, né, Fran? Tem muito japonês, colônia japonesa lá em Suzano, onde nós trabalhamos numa igreja lá. Tem bastante japonês. E foi misturando as pessoas aqui no Brasil, foram misturando. E fica mais lindo ainda. Fica bonito ou não fica? Fica, essa mistura de povos. Fica muito lindo, na verdade. O Brasil é assim. Mas o Brasil ultimamente parece estar com umas gracinhas alguns brasileiros. Cheio de coisa. Ah, não pode entrar gente da Venezuela aqui. Pode sim. Pode sim. Podemos receber eles, porque eles estão sofrendo uma opressão do governo. E porque eles precisaram sair de lá sem nada. E porque eles precisam de amparo. E porque eles precisam de emprego. E porque eles precisam de ajuda. São gente carente. Gente carente que precisa de ajuda. E aliás, os 2 alunos que eu tive da Venezuela são extraordinários. Tive uma aluna lá no Paraisão, que coisa extraordinária. Eu pedia para fazer atividade, ela fazia tudo perfeito e bonito. Tive um menino agora que está voltando para Roraima, que é venezuelano também, aqui na escola onde eu estou dando aula agora. E ele faz tudo, ele termina de fazer atividade, ele traz para eu ver. Um menino do nono ano, e ele traz para eu ver, para eu conferir, para ver se está tudo certinho. Então, até onde eu conheci de pessoas da Venezuela, pessoas extraordinárias. Claro que tem gente ruim também lá, né? É verdade. Claro que tem gente ruim lá também. Mas os que eu conheci mereciam muito apoio, carinho, cuidado e ajuda. Carinho, cuidado, apoio e ajuda. Assim deveria ser a igreja do Senhor. Sempre receber dessa maneira as pessoas que precisam de ajuda. Quantas pessoas estão deixando lá o Talibã, porque não vão aguentar aquele governo mesmo. Quem é que aguenta um governo daquele? E as nações precisam abraçar esses queridos. E as nações precisam ajudar esses queridos. Dar uma força, dar um amparo, porque eles possam sobreviver. Porque lá no país deles, eles não vão sobreviver. Porque vocês sabem onde tem essas ditaduras, o que acontece. Precisam de misericórdia, precisam de ajuda. Era assim o povo sem Deus também. Sofriam, estavam carentes de ajuda. Uma segunda coisa bastante interessante que a gente percebe nesse texto, como que era agora com Jesus. Olha com Jesus como as coisas são transformadas e mudadas grandemente. Aí agora com Jesus, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo podemos aproximar. Pelo sangue de Cristo podemos aproximar. Quando Jesus morre na cruz por nós, se entrega, o véu do templo rasga, e a gente pode entrar na presença de Deus, a gente pode se aproximar. Sabe o que acontecia no Velho Testamento? Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, um lugar onde estava a presença de Deus para adoração. E com Jesus Cristo, o véu do templo que separava entre o Santo dos Santos e outros compartimentos do templo é rasgado. O que quer dizer com isso? Que todos hoje podemos ter acesso a Deus. Todos podemos ter acesso a Deus. Através do que? Da oração. Hoje, irmão Zé Benedito falou muito sobre a oração de manhã. Podemos aproximar a Deus através da oração. Que privilégio! Falar com Deus. Falar com Deus em qualquer lugar. Você pode falar com Ele em qualquer lugar. Eu falo com Deus no carro. Eu falo com Deus para me levar em paz para casa. Dentro do carro você pode falar com Deus. Em qualquer lugar você pode falar com Ele. Olha que privilégio
de Jesus Cristo ter morrido em uma cruz por nós, abriu caminho, abriu portas, trouxe a gente para próximo de Deus, trouxe o ser humano para próximo de Deus. Agora não há mais separação, não há mais impedimento, porque Ele se sacrificou por nós em uma cruz. Não há mais impedimento, amados. Que bênção saber que não há mais impedimento para a ação de Deus em nossas vidas. Podemos nos aproximar de Deus. De Deus. Não é do presidente da República, é de Deus, que está acima de todos. Deus. Nós podemos aproximar de Deus. Tem um juiz lá na cidade de Paramirim, doutor Eduardo, que eu pude conhecer e me aproximar dele. E a gente andava bastante lá junto com ele e outro irmão da igreja, a gente almoçava juntos, um juiz da cidade. E aqui na Araçatuba a gente sabe que a gente não tem esse privilégio de estar perto de um juiz, por exemplo. Não sei se você teve esse privilégio, mas eu não sei quem são os juízes aqui de Araçatuba. Até meu tempo de criança aqui eu não sei quem é o juiz da cidade. Mas lá eu tive esse privilégio de andar com o juiz. E quando eu saí de lá, eu falei para ele: doutor Eduardo, que maravilha, viu? Você poder se aproximar do povo, você andar no meio do povo, você conversar com as pessoas de forma simples. Quando ele estava despedindo da cidade de Paramirim, eu falei: muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Bem incrédulo, viu? Duvidava de tudo, perguntava tudo para nós sobre a Bíblia. E a gente explicando, não sei se ele acreditava ou não, mas pelo menos a gente ia ensinando ele. E eu agradeci esse privilégio de estar com um juiz, de poder ser amigo dele, de poder andar perto dele. Mas olha o que Jesus faz. Jesus aproxima a gente do Pai Celestial, de Deus. Você sabe o que é isso? Você já imaginou que privilégio? Que privilégio é poder estar perto de Deus. Que privilégio é poder andar com Deus, como Enoque andou. Olha que privilégio, poder andar com Deus, como Enoque andou. Isso é privilégio. E Jesus Cristo proporcionou isso. Ele pegou o povo e trouxe bem pertinho de Deus, sem barreiras, sem máscaras, sem máscaras. Ele nos trouxe perto de Deus. Jesus Cristo fez algo glorioso, amados. Todos, sem exceção, todos, sem exceção, qualquer um pode chegar próximo de Deus, que o Pai Celestial vai estar pronto a cuidar e abençoar de forma carinhosa e gloriosa. Jesus Cristo faz essa coisa extraordinária, pois Ele é a nossa paz, o qual ambos fez e destruiu a barreira e o muro de inimizade. Jesus Cristo tirou a inimizade entre Deus e os homens, porque o pecado atrapalha, porque o pecado traz inimizade. Destituídos, separados estão as pessoas da glória de Deus por causa dos pecados. Mas quando Cristo morre em uma cruz e paga pelos nossos erros, pelos nossos pecados, há acesso a Deus. Acabou. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Que coisa extraordinária. Tirou a barreira. Tirou a barreira. E como eu disse, infelizmente tem povos querendo fazer barreiras, fazer muros. Para que muros? Para que muros? Eu sei que às vezes quer proteger o povo, mas, poxa, muros em 2021? Será que a gente precisa de muros em 2021? Precisa por causa do ser humano. Eu sei. Por que nós trancamos toda a nossa casa? Por causa do ser humano. Mas por Deus estaria tudo aberto. A gente vê as casas lá dos Estados Unidos, né, Fran? Tudo aberto. Não tem muro. Não tem muro. Mas aqui não pode ser assim. Por causa do malfeitor, por causa daquelas pessoas que fazem coisas erradas. Lamentável. Não precisaria levantar muros. E Jesus tira o muro da inimizade,
acabou. Agora é amizade. Destruiu a barreira, o muro da inimizade. Trouxe paz. Trouxe paz. Que bom se a humanidade andasse em paz. Outro sonho de muitos homens aqui da terra, a humanidade em paz. Que bom aqueles que defendem a paz, que lutam pela paz. Está dando os Nobéis aí, não sei quem recebeu o Nobel da Paz, se vai sair ainda, acho que vai sair ainda, né? Não sei se esse ano ainda já deu o Nobel da Paz, sei que estão fazendo algumas premiações aí, parece já alguém vai receber o Nobel da Paz, não sei se vocês lembram de alguma coisa, se alguém lembra, pode me ajudar aí, mas o Nobel da Paz não sei quem recebeu ainda esse ano, ou se vai receber. Quem? Os cientistas, 2 cientistas, aqueles que trabalharam pela doença ou não? Pela Covid, né? É isso? Próximo ano. Legal, ótimo, que bom aí, ó. Cientistas que lutam pela paz, querem ver as coisas caminharem direitinho na humanidade. Agora com Jesus temos paz, e deveríamos ter paz com todos. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo às vezes dá paz para nós por interesses. O mundo dá paz para nós para buscar alguma coisa em troca. Mas Jesus traz uma paz diferenciada. A paz dele é paz mesmo. Toma, é para você. Eu quero ter paz com você sem interesse. Eu quero te abençoar sem interesse. Assim age o Senhor Jesus Cristo. Agora com Jesus acontecem essas coisas maravilhosas em nossas vidas. E aí Ele faz de nós um novo homem. Um novo homem. A palavra de Deus diz assim, Efésios 2,15: anulando o seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo os dois. Um novo homem fazendo a paz. Um novo homem com certeza vai buscar relacionar muito bem com as pessoas. Vai relacionar entendendo o outro, compreendendo, com compaixão, empatia, com acolhimento. Todas essas coisas a gente tem aprendido lá na escola, viu? A escola é extraordinária. Hoje, além dos conteúdos normais, a gente tem que trabalhar com os alunos também empatia, acolhimento. A gente tem que trabalhar lá o respeito. Isso a gente tem feito em sala de aula. A escola é extraordinária. A educação traz direcionamento, é verdade. Traz direcionamentos bons para o ser humano. Fazendo a paz, um novo homem. Agora um novo homem que pode conviver um com o outro pela cruz de Cristo. Pode conviver um com o outro em Cristo Jesus. Por isso que Jesus sentava com todas as pessoas. Por isso que Jesus sentava com pecadores, justamente para abençoar eles. Eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os doentes ao arrependimento e à salvação. Foi para isso que Jesus veio, para restaurar todos, para fazer de nós um novo homem, nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Um novo homem, com outros propósitos para a vida, com outros conceitos para a vida, com outras prioridades, Um novo homem que agora quer servir a Deus, quer estar com o Senhor e quer relacionar muito bem também com o próximo. Quer relacionar com o próximo. Aí dá sim para se tornar um só povo. Um único povo, quando a gente aprender a relacionar um com o outro, mesmo com todas as vezes as nossas diferenças, os nossos pensamentos particulares. Um novo homem é o que Deus pretende fazer em cada um de nós. Um quarto ponto interessante é que Jesus veio para reconciliar e destruir a inimizade. Praticamente já pensei sobre isso, mas quero ainda reforçar essa ideia. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. A xenofobia acabou, viu?
xenofobia, o ódio pelos outros povos. Acabou. Acabou. Se Israel entender que Jesus Cristo veio fazer a terra, precisa acabar a xenofobia. O medo de se relacionar com outros povos, ou o ódio pelos outros povos. Não pode acontecer isso. Com Cristo não. A atitude precisa ser diferenciada. Não existe mais também segregação. Isso é separação. Na igreja precisamos ser um povo só. Segregação não. Quando entramos daquela porta para dentro, acabou os status social, acabou se você é doutor, o que é na vida. Entrou aqui, é outro posicionamento. Acabou. Eu sei que os homens não agem assim, é verdade. Infelizmente, é complicado essa situação. Infelizmente. Quem separa são os homens, não é Deus. Não é Deus. Deus nunca vai separar. Deus vai querer que o ser humano caminhe junto. E na igreja principalmente. A igreja não é profissão, não é seu lugar de trabalho. A igreja é lugar para estarmos juntos, para adoração a Deus. Tira o doutor, tira o doutor. Tira o doutor. Doutor é lá fora. Eu converso com meu sobrinho em casa como meu sobrinho, o Franklin. Mas quando eu cheguei lá no escritório dele, falei, o doutor Franklin está aí? Porque ele é advogado. Então eu preciso tratar ele lá na profissão dele. Mas lá em casa eu falo com ele normal. Ô Franklin, né? A gente precisa aprender a separar essas coisas. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Então, tanto para Israel como aos gentios. Tanto para Israel como aos gentios. Todas as pessoas, todos os povos. Todos os povos. Ele veio trazer paz. Veio trazer paz. Sabemos que aqui na terra isso talvez não será possível. Quando a Bíblia diz que quando disserem que há paz, virá o quê? Repentina destruição. Quando o mundo falar assim, temos paz agora, virá repentina destruição. Porque o anticristo vai promover a paz aí de forma enganosa, por um tempinho, 3 anos e meio, depois 3 anos e meio para frente, ele vai judiar dos povos, das nações, das pessoas que não se ajoelharem diante dele. Então vai ser difícil esse tempo. Quando disser que há paz, que ele vai prometer paz, vai prometer uma bênção para o povo todo, vai fazer milagres, vai fazer tanta coisa, vai ter um monte de gente que vai acreditar nele. Mas aí que mora o perigo, na verdade, aqui na terra. Não haverá paz aqui, mas só com Deus um dia e para sempre com o Senhor. Jesus Cristo veio fazer isso. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e paz também a Israel, que está bem perto de Deus, no sentido de ser povo escolhido. Por meio dele, tanto vós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Todos temos acesso ao Pai por um só Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, que abençoa todos que creem em Jesus, que entra em todos que creem em Jesus, que entra em todos que creem em Jesus. O Espírito Santo habita em você que crê em Cristo. Não é privilégio de alguns. Não é privilégio daqueles que falam em línguas, porque é um dom. É um dom. Então quer dizer, o Espírito Santo habita em todos. E dons são distribuídos conforme Deus quer. Nem todos teremos os mesmos dons. E mesmo assim tem muita coisa que não é dom, coisíssima nenhuma. Não é dom, nunca foi. Nunca foi e nunca será. Jesus veio para reconciliar e destruir a inimizade, para que possamos ter paz com Deus. E paz também com o ser humano e com todos. E aí ele faz de nós uma só família. Amém? Uma só família. Ah, sim.
Certo, 2 jornalistas que ganharam. Ótimo, legal, muito bom. Em uma só família nos tornamos em Deus. Uma só família para estar com Deus para sempre. Uma só família, olha que coisa extraordinária. Como é bom a gente perceber isso, né? E a gente se tornar uma só família. Quando eu vou lá para a Bahia, na casa dos irmãos da graça, na família da graça, eu me sinto como alguém da família. Sabe, eles têm tanto carinho pela gente, que a gente agradece a Deus pela maneira especial como eles nos recebem lá. Quando vamos almoçar, vamos todo mundo junto, é coisa linda, é coisa extraordinária, né, Fran? E quando a gente vai embora, se reúne todos os irmãos dela lá para despedir de mim. Que privilégio maior do que esse? Isso não acontece às vezes aqui. Mas lá todos os irmãos dela, lá tem uns 7 ainda, porque são 14, eram 14, hoje são em 12, mas os 7 vão lá nos despedir, queridos. Eles vão lá despedir da gente. Aí a gente se sente o quê? Família. Que povo extraordinário. Por isso, antes de falar do Nordeste, conheça o Nordeste, viu? Tem muita gente de São Paulo aí que discrimina, que trata os nordestinos como se São Paulo não fosse formado por nordestino. Ai, Senhor amado, eu sou descendente de baianos. Você talvez é descendente de outro pernambucano. E fica uma discriminação exagerada em relação aos nordestinos, que eu falo assim, nossa, que coisa. Quem construiu São Paulo? Quem construiu São Paulo? Os nordestinos. Oh Deus, dê entendimento ao povo. Para que discriminar? Conheça eles, conheça as praias deles, conheça as cidades grandes lá do Nordeste. Você vai ver que coisa extraordinária. Um só povo, um só brasileiro. Não tem nada de brasileiro do Sul, brasileiro do Norte, né? Só do Sul, só do Sudeste, ou só do Norte, só do Nordeste. Somos um povo só, e um povo extraordinário, com uma cultura grandiosa, com uma cultura fabulosa, com uma cultura que a gente aprende todas as vezes quando a gente conhece alguém de outro estado do Brasil. A gente aprende com eles, um só povo. E Deus fez isso, uma só família, um só povo. É assim que Deus deseja para a sua igreja e para aqueles que o servem, ser uma só família diante dEle. É isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Se isso acontecer, sabe o que vai resultar na conclusão da nossa palavra? Assim somos santuário de Deus, lugar da habitação de Deus. Porque se somos um povo unido, aí Deus vai estar presente. Porque Deus é um só. Deus é um só. Mesmo se apresentando em 3 pessoas na Trindade, Ele é um só Deus. E Ele quer ver unidade também na sua igreja. Ele quer ver unidade também no seu povo. Ele quer que o seu povo seja um só, unidade. E se isso acontecer, Deus vai habitar no nosso meio. Assim somos santuário de Deus, lugar da habitação de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual o edifício ajustado o cresce, para tornar-se um santuário santo do Senhor. A pedra angular são aquelas pedras que sustentam o edifício, o prédio. E Cristo, que sustenta a igreja, vai estar sustentando aquele povo que é um só, que não fica brigando entre si, que não fica criando confusão entre si. É uma verdadeira família, com certeza. Uma verdadeira família diante de Deus. Deus quer fazer do seu povo um só povo. Um só povo. Tomara que as igrejas hoje comecem a pensar assim: nós somos um só povo,
Nós somos um só povo. Pare de defender só a sua denominação, só a sua igreja. Tem muita gente boa em outras denominações também, em outras igrejas também. Um só povo. Jesus Cristo é a única esperança para nos fazer um só povo. Que Deus nos abençoe, amados. Deus abençoe você. Ele faça de cada um de nós um só povo de Deus. Amém?